vamos botar energia para cima para a gente partir para esse artigo bacana, show de bola. 1, 2, 3 e BOOM! Agora sim, vamos para o nosso artigo de hoje, um estudo de 2011 escrito por Jennifer Daubenmire, publicado pela revista Clinical Study e intitulado Intervenção Mindfulness para alimentação sobre estresse para reduzir o cortisol e a gordura abdominal entre mulheres com sobrepeso e obesas, um estudo exploratório randomizado controlado. Então, ali do título a gente já compreende o seguinte: como técnica vai ser utilizado a meditação, em específico a mindfulness, no qual irá se intervir sobre mulheres com sobrepeso e obesas, e ele fala ainda que é um estudo randomizado. O que é um estudo randomizado? Já falei em outros momentos. É um estudo em que a amostra ela é dividida por sorteio. Então, é como se eu tivesse dois braços da pesquisa. Um braço vai ser feito possivelmente a meditação, possivelmente não, vai ser feita a meditação, a mindfulness, as pessoas serão submetidas a mindfulness, e no outro braço, possivelmente não vai se fazer nada. Ou vai se fazer muito o que eles fazem, treatment as usual. Então, ao invés da pessoa meditar, ela vai ter a mesma estrutura metodológica de ir também lá na clínica, só que ela vai receber orientações, por exemplo, sei lá, outras orientações por exemplo, de nutrição, vamos supor, tá? Não desmerecendo aqui a nutrição, mas ela vai receber alguma outra informação ou algum outro processo que não é a mindfulness, que não é o prestar atenção, para depois os resultados poderem serem comparados, beleza? Mas vamos à contextualização do nosso autor aqui, da Jennifer. Vamos ver o que a Jennifer fala. A Jennifer vai dizer o seguinte, que o sofrimento psicológico e a secreção elevada de cortisol promovem a gordura abdominal, uma característica da síndrome metabólica. Como eu expliquei um pouquinho antes aqui, né, no nosso bate-papo, toda vez que eu estou nesse processo de estresse, eu tenho uma reação fisiológica de proteção que tende a fazer com que o meu corpo busque produzir energia, porque numa situação de estresse, o corpo compreende que ele precisa lutar ou fugir, que é a reação fight ou flight, né? Lute ou fuga. Então, o meu corpo ele precisa de energia, e uma das formas de nós conseguirmos isso é através da secreção de cortisol, que começa lá no meu hipotálamo, que depois vai para a minha hipófise, depois que vai secretar o hormônio adrenocorticotrófico, que vai até as minhas suprarrenais, fazendo com que ocorra então a secreção de cortisol. E esse cortisol, ao cair então na minha corrente sanguínea, ele vai potencializar, ou ele vai atuar sobre os triglicerídeos, que são açúcares, e vai transformar esses triglicerídeos em gordura. E essa gordura ela vai ser direcionada, né, junto da ação propriamente então do cortisol com a insulina, essa gordura disponível na periferia, ela vai ser direcionada para o meu abdômen, para que seja então mais facilmente processada pelo fígado e transformada em energia. Por isso que a gente fica gordinho aqui na barriga, tá ligado? Por que a gente fica aquela barriguinha? E que é a parte mais difícil de nós perdermos. Cara, você perde tudo. Você fica magro que é o raio, mas parece que a barriga não vai embora. Porque nós temos esse sistema constante, no caso de quem é muito estressado, drenando a energia, drenando a gordura que está na periferia para a área abdominal. Então, uma das gorduras realmente mais resistentes e mais difíceis de serem processadas é a gordura abdominal, o que tem muito a ver com a situação de estresse. Então é isso que ele está dizendo aqui nesse artigo. Mas vamos propriamente o que o autor fala sobre a metodologia. Ele vai dizer que 47 mulheres com sobrepeso foram então aleatoriamente designadas para uma intervenção de 4 meses ou de grupo espera para explorar os efeitos de um programa de ativação de atenção plena para o controle do estresse. Então 47 mulheres designadas possivelmente aleatoriamente, foi aleatoriamente, então possivelmente divididas em 2 grupos para intervenção com 4 meses de meditação ou 4 meses de espera. Então realmente elas não fizeram nada, elas ficaram somente esperando para que depois então elas pudessem participar também do grupo experimental e serem submetidas à meditação. Antes de fazer esse processo de intervenção, essas mesmas mulheres, tanto do grupo experimental como do grupo controle, elas foram submetidas a avaliações para mensurar aspectos anteriores e posteriores. Então assim, eles comparam antes, comparam depois e veem se houve uma diferença por conta do quê? Da intervenção.
porque o outro grupo não fez nada. Então, se essa intervenção ela trouxe um resultado, eu vou ter resultados diferentes, também mensurados no antes e no depois. E o que foi avaliado no antes e depois? Foi avaliado a atenção plena, que é uma escala que é responsável pela mensuração dos níveis de atenção, é uma escala que foi desenvolvida e validada. Foi observado também o sofrimento psicológico, comportamento alimentar, que normalmente é uma escala, um checklist, que a pessoa ela relata do seu comportamento alimentar. Eles também mensuraram o peso. É mais fácil, né? Você vai lá, bota a pessoa na balança, mensura o peso. A resposta ao despertar do cortisol, então o nível de cortisol, normalmente a gente mensura o nível de cortisol pela saliva. Então, pelo salivete. Então foi mensurado o antes e o depois. E, por último, também a gordura abdominal, que foi feita pela absormetria de raio-x de dupla energia. Eles utilizaram, então, um aparelho na mensuração disso antes da intervenção e após a intervenção. Certo? E na intervenção propriamente, que durou 4 meses, essas mulheres elas foram então submetidas à meditação, nesse caso a meditação mindfulness, no qual elas tinham um dia em específico que elas iam até a clínica e nos outros dias elas realizavam a meditação em suas próprias casas. Como resultado, vamos lá. Os participantes do grupo de meditação melhoraram em atenção plena, então capacidade de prestar atenção, ansiedade e alimentação externa. Então os níveis de ansiedade diminuíram e a capacidade de se alimentar ou de melhor se alimentar, houve uma melhora em relação ao grupo controle. Então, novamente, comparando com o grupo que não fez nada, essas pessoas, obviamente, melhoraram a sua capacidade de atenção, melhoraram a capacidade de se alimentar melhor e também os níveis de ansiedade. Além disso, vamos lá, os grupos não diferiram na média de respostas ao despertar do cortisol, peso ou gordura abdominal. Então, em relação à presença de cortisol, na comparação com o grupo controle, não houve uma diferença estatisticamente amparada. Permaneceu basicamente a mesma coisa. A gordura e o peso também, não houve uma alteração, tá ligado? Mas calma. Em pesquisa é assim mesmo, né? Geralmente o pesquisador, e eu sou pesquisador, né? A gente quer muito que os resultados venham a ocorrer conforme a gente deseja, tá ligado? Possivelmente quem fez a pesquisa queria assim que houvesse uma diferença gigante no peso daquela que meditou para aquela que não meditou. Infelizmente não aconteceu. Mas ela traz um último ponto aqui que ela vai dizer o seguinte: no entanto, os participantes obesos do grupo intervenção mostraram reduções significativas na resposta ao despertar do cortisol. Então, a população obesa, dessas mulheres, os mais obesos, estes apresentaram sim uma diminuição da resposta ao cortisol ao despertar. Lembrando então, que essa presença maciça de cortisol é o que deflagra essa concentração de gordura, principalmente abdominal, e mantiveram o peso corporal, enquanto os participantes obesos do grupo controle não mostraram redução da resposta ao despertar do cortisol e ganharam peso. Então, em relação ao grupo controle, as pessoas mais obesas, então uma parte do grupo de mulheres que participaram do grupo experimental, essas mulheres mais obesas, sim, elas tiveram uma redução de cortisol, elas tiveram uma manutenção do peso e, além disso, em relação ao grupo controle, observou-se que o grupo controle não só continuou tendo uma resposta elevada ao cortisol, não diminuiu essa resposta, continuou sendo elevada. Além disso, esse grupo ele ganhou peso. Então, as mulheres aqui mais obesas não ganharam peso, mas elas sim tiveram uma redução do cortisol. E as mulheres que não fizeram nada, além de não ganhar peso, elas ganharam, além de não perder peso, elas ganharam peso, tá ligado? Então, esse grupo aqui, obviamente, controle, não teve os benefícios que agora sim é demonstrado pela meditação sobre as mulheres, principalmente mais obesas do grupo experimental. A conclusão do autor é a seguinte: este estudo de prova de conceito sugere que o treinamento da atenção, que é a meditação mindfulness, é promissor para melhorar os padrões alimentares e a resposta ao despertar do cortisol. Porque eles observaram, um dos principais resultados lá foi que as pessoas alteraram seu comportamento alimentar para melhor. Além disso, elas tiveram, principalmente nas mulheres mais obesas, uma diminuição da resposta ao despertar em relação ao cortisol.